Bom dia, glória a Deus, né? Eu estava orando ao Senhor e pedindo uma palavra, e Deus colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. E o que nós vamos falar hoje é sobre este tema: posicione-se e saia da caverna. É algo que Deus colocou no meu coração, amém? Eu tive um contato aos 14 anos com um livro chamado Nas Cavernas, de Enéas Tognini. Eu tinha 14, 15 anos quando eu conheci esse livro. E você vê como que uma literatura mexe conosco. Eu tenho hoje 56 e ela continua aqui. Ela continua muitas vezes falando no meu coração. Por isso a importância de nós lermos a palavra e termos contato com literaturas, né? Porque aquilo vai colocando no nosso coração uma marca. Então, sobre esta palavra do livro que eu li com 14 anos, o Deus colocou no meu coração algumas coisas para nós compartilharmos. Estar na caverna, às vezes, é nós entrarmos numa situação e ficarmos confortáveis nela como se fosse um refúgio. A caverna, muitas vezes no passado, ela era tida como um lugar de segurança para fuga, ela era tida num lugar de refrigério para algumas pessoas que estavam num sol escaldante. Enfim, a caverna era um lugar onde as pessoas entravam às vezes na ideia de que elas estavam seguras, né? E às vezes nós entramos em cavernas camufladamente. Nós entramos, nós nem entendemos que nós estamos lá. Mas com certeza nós estamos e precisamos de sair para que Deus opere na nossa vida. Por quê? Porque nós temos desculpas. Nós temos desculpa porque o conforto nos dá desculpa. E se nós temos um lugar para fugir, por que não fugir? Só que nesta manhã, Deus quer falar com você, para você sair da caverna. Dar um basta, para que Deus mude a tua vida, para que Deus transforme os teus dias quando nós nos posicionamos. Quando nós falamos, basta, aqui não mais. E nós vemos o que Deus faz através da nossa vida. A primeira caverna, e ela é muito conhecidíssima, e você deve conhecer alguém, e hoje eu quero te pedir um favor. Não pense só em alguém, pense em você mesmo. Porque se Deus te trouxe aqui para você ouvir, é porque o Senhor quer falar conosco. E olha, não pense que eu me isento de estar na posição, porque nós somos todos iguais. É como se eu estivesse sentada ali, ouvindo a palavra também. Amém? A primeira caverna que eu quero falar é a caverna da inferioridade. Você já ouviu alguém dizer assim, mas eu? Eu não consigo, eu sou muito pequena. Você já ouviu? Eu não, eu sou muito tímida, eu não consigo. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Eu começo essa palavra dizendo que um dos versículos que eu mais amo na palavra, de muitos, é Isaías 49:2. Eu acho que para alguns que eu orei, você já viu eu falando sobre isso, que o Senhor nos escolheu como flechas afiadas na sua aljava, porque no momento certo ele vai lançar essa flecha e ele vai acertar o alvo. É isso que Deus está fazendo conosco, né? E quando eu entro nessa caverna da inferioridade, não tem como fugir. Nós vamos cair em Juízes 6. E eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Juízes 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. O próximo. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra. Eles destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Essa é a primeira parte que eu digo para você, a situação estava caótica. A situação estava terrível, porque quando eles plantavam, esses homens vinham e eles se escondiam em caverna. E por um tempo eles se esconderam. Aí eles se lembraram de clamar ao Senhor. E Deus envia um profeta para falar com eles.
E depois que Deus envia um profeta para falar com eles, Deus envia um anjo para falar com Gideão. E olha o que diz no versículo 15, que ele diz assim: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do Senhor, do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Versículo 15 e 16. O que acontece? Gideão está com medo. Gideão, com medo, ele entra numa caverna de inferioridade. Quem sou eu? Eu sou o menor, a minha família é menor. Quem sou eu? Sabe, às vezes nós temos essa tendência de entrar numa caverna de inferioridade e nós julgamos-nos, dizendo assim: quem sou eu para fazer? Mas na verdade Deus só quer alguém que se disponha. O que precisa é de alguém que se disponha. Saul tinha um conhecimento de armação, Saul tinha um conhecimento bélico, Davi nunca teve. Só que Davi tinha disponibilidade, Saul tinha habilidade, e Deus fez o quê? Deus formou Davi de uma outra forma. O que precisa é que nós tenhamos disponibilidade. E aí a caverna da inferioridade, você vai ter que sair dela. Dessa situação de você dizer: quem sou eu não consigo. Não foi para isso que Deus te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui com um propósito. E na simplicidade Ele vai te usar. Meu irmão, Deus não precisa de ostentação para te ajudar. Deus precisa de disponibilidade. Essa história de dizer: quem sou eu? O que eu posso fazer? Eu sou o menor da minha família. Quando nós entramos no versículo de 1 Samuel 17, 14, nós vemos um homem que também era considerado menor. Olha o que ele fala. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Então Davi era o menor, assim como Gideão. Mas olha a postura dele. A postura dele foi outra, meu irmão. Quando ele vai para a guerra, quando ele está lá na guerra, ele vê o gigante. Você acha que mesmo que ele olhou para aquele gigante? É claro que não. O que ele faz é o seguinte, ele fala: o que eu ganho? O que eu vou ganhar se eu entrar nessa guerra? Ele olhou para o gigante? Ele olhou para o tamanho dele? Ele não estava em nenhuma caverna, meu irmão, de inferioridade. Ele se posicionou no Deus que ele servia. Então, nesta manhã, saia da caverna da inferioridade. Sai dela. E olha, eu vou te dizer, existem várias cavernas que nós entramos lá, nós ficamos um tempão lá, e nós ainda nos equiparamos com alguém. Meu irmão, não há diferença de trabalharmos na casa do Senhor, desde aquele que atende ali, desde aquele que prega aqui, desde aquele que cuida das crianças, todos como um corpo unido estamos trabalhando na casa do Senhor. Davi era o menor e os 3 maiores. Voltamos aí. Só que uma coisa foi bem declarada. Ele, quando viu o gigante, todo mundo temia porque ele chegava e afrontava. Davi, ele chega lá e se posiciona, porque nele não tinha inferioridade. Nele ele estava entendendo o tamanho do Deus dele. E nesta manhã eu quero que você entenda o tamanho que o teu Deus é. E se nós sentarmos com algumas pessoas aqui, cada um tem um testemunho, sabe para quê? Para dizer como Deus deu um documento, como Deus deu um trabalho, como Deus abriu a porta de uma casa, como Deus deu o seu filho, como Deus preparou o seu casamento, como Deus fez todas as coisas. Por quê? Se você tiver essa muleta e entrar nessa caverna dizendo: eu sou inferior, a tua vida mesmo vai travar. Agora, quando você se posiciona diante do Senhor, não tem erro, meu irmão. Você cumpre o que Deus mandou você fazer e ponto final. Acabou aí. A primeira parte é essa que o Senhor quer falar com você. Saia dessa caverna de inferioridade, sempre assim, se julgando inferior. Não, Deus te formou. Cada um tem um dom. Deus entregou um dom a cada um. E exerça ele com integridade, porque você vai ver a obra que Deus vai fazer e vai deixar uma marca. Vai deixar uma marca. A segunda caverna que eu quero falar para você é a caverna do medo. A gente entra nela facinho. Você entra nela porque ela te dá uma insegurança muito grande. E em 1 Reis 19, do versículo 1 ao 4, nos fala isso. 1 Reis 19. Diz assim:
E Acabe fez a saber a Jezabel tudo quanto eles havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele está numa aflição. Ele tinha vencido ali diante de muitos, mas agora ele está angustiado e ele está numa fuga. E ele vai para um lugar que Deus não tinha mandado ele ir. Simplesmente por medo ele vai. E a Bíblia nos diz, no versículo 9, eu quero convidá-los no mesmo capítulo, no versículo 9. Olha onde ele foi entrar. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Hoje, eu pergunto para você, o que você está fazendo dentro de uma caverna que te dá um impulso de ficar dominado pelo medo, pela insegurança? Se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus orientou e colocou um impulso no teu coração para você exercer algo, faça. Não se firme nessa muleta chamada medo. Saia desse lugar, saia dessa caverna. O que eu acho interessante é que Deus manda ele sair e Deus fala: saia daí e fica diante do Senhor no monte. Ele ainda estava lá dentro. E Deus fala: sai. E ele vai ali na entrada da caverna e ali começa um barulho de vento, depois um terremoto, e aí ele não via ainda uma direção da voz, e de repente ele ouviu um cicio, um sussurro suave, e ali ele ouviu, ele cobriu o rosto com um manto, e aí ele sai e se pôs à entrada da caverna, e eis que veio a voz e lhe disse: o que você está fazendo aí, Elias? E ele responde, porque essa caverna do medo, ela te dá um monte de legalidade para você responder. Primeiro que você calca ela na murmuração. Porque para você calcar o seu medo, você tem que murmurar. Olha, sou eu sozinho, estou abandonado aqui. O Senhor me deixou. E o Senhor ouvindo ele: mas quem sou eu? Eu estou sozinho aqui. Todos largaram ao Senhor. Todo mundo abandonou o Deus de Israel. Destruíram as suas alianças. Destruíram os altares. Mataram os seus profetas à espada. Ou seja, ele tinha que colocar para se fortalecer diante de algo que não estava acontecendo e não precisava de acontecer. Neuzinha, por que algo não estava acontecendo? Porque Deus ainda tinha 7.000 guardados. Não tinham morrido todos. Só que essa caverna que você entra, ela é camuflada. Nem sempre você vai entender, a não ser que o Espírito Santo te mostre. Sabe por quê? Porque você vai entrar numa legalidade de você vai se achar um coitado. Você vai se achar um coitado. E você vai pôr isso para um monte de gente. Ó, não me defenderam, me abandonaram. A caverna do medo faz isso. Só que Deus quer tirar você dessa caverna que te traz conforto. E te colocar aos pés do Senhor, recebendo uma direção como ele recebeu. Sai daí que ainda tem gente para você ungir. Sai daí que você vai ungir rei. Sai daí que você vai ungir profeta. Sai dessa caverna do medo, que por anos você fica nela, com medo. Ai, quem sou eu para vir trazer um recado? Quem sou eu para ir visitar? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para dirigir? Quem sou eu para compartilhar um versículo? Quem sou eu para dar um testemunho lá na frente? Meu irmão, Deus te deu muitos testemunhos para você falar. Não os esconda no teu coração. Só que nós ficamos ali, mas quem sou eu? Eu tenho medo. Saia dessa caverna. O que é que você está fazendo aí dentro? Que te leva a pensar que você é o coitado da situação. E o duro é que isso impregna a mente dos outros, sabia? Porque quando você está nessa caverna, você lança para os outros a tua ideia. E você joga essa propaganda para todo mundo como se fosse uma verdade. Mas em nome de Jesus, o discernimento vai vir ao teu coração. E assim, nesse mover que Deus trouxe hoje aqui, nesse mover, Deus vai tirar dos teus olhos toda a visão errada.
assim como estavam os discípulos de Emaús, para o caminho errado. Deus vai te colocar no caminho certinho, aos pés do Senhor, buscando no Senhor e tirando todo o medo. Sabe, existem cavernas do medo, meu irmão, que a pessoa acha que se ela orar por alguém, aquilo ali vai destruir a vida dela. Peraí, Deus te deu autoridade. Aonde está esta autoridade que Deus te deu? O que você tem feito com ela? Ao ponto de você não exercer um ministério porque você tem medo. Meu irmão, venha no dia 16. Vamos estudar sobre batalha espiritual. Você precisa. Você precisa de escrever, de ler, de perguntar. Você precisa. Vai ser uma bênção. Essas cavernas do medo, muitas pessoas estão escondidas nela. Muitos missionários desistiram de missões porque têm medo de não viver pela fé. Meu irmão, esse medo, ele tem impregnado muita gente com transtorno de pânico. Não é? Essa caverna você entra e fica confortável nela. Mas quando você lê Salmo 27, já começa algo mover dentro de você pela força do Senhor. Quando você lê a palavra, você vê o poder do Deus que você serve. Você já entra no mover do Senhor e deixa Deus agir na tua vida. Muitos pais, mães e filhos, por medo de conversar com um filho e ele se magoar, você entra nessa caverna, você não conversa com ele, você não põe todas as coisas no seu devido lugar e depois arca problemas porque você tem medo. Saia desta caverna que te impulsiona a ficar aí por muitos anos e roubar a tua paz e a tua vida. Ah, porque eu não quero falar. Converse com ele. Filho, o que você está fazendo está errado. Precisa de ser mudado. Mas eu tenho medo de machucar. Vai em amor. Vai em amor, ore antes. Converse com ele. Converse muito, dialogue com ele. Mas sai dessa caverna de medo e regulariza a situação. Porque muitas vezes você nem escuta a voz do Senhor, como aquele homem não estava escutando, porque ele ainda estava lá dentro da caverna. Então hoje no teu coração você fala, Senhor, se tem alguma caverna de medo que eu estou dentro dela, eu quero sair hoje. O Senhor traga claridade na minha mente, debaixo da autoridade do Espírito, com amor. Eu quero conversar com meu filho, eu quero conversar com meu marido. É isso que nós precisamos de fazer. Sai da caverna. Sai da caverna da inferioridade, de se achar um coitado. Saia da caverna do medo que tem sugado tanta gente. Ele tem vida, e vida em abundância. E o desgaste que esse homem viveu, Elias, junto com o medo. O desgaste, sabia que o desgaste vem? Porque nós não descansamos não, meu irmão. Nós não descansamos. Nós levamos a vida assim. E depois o próprio corpo tem os seus limites e ele mesmo vai falar. Porque nós não respeitamos. Nós só queremos acelerar, acelerar, acelerar. E hoje Deus está falando que vai tirar você dessa caverna. Que te sufoca, que te sufoca. Quantas pessoas eu tenho orado com a crise do pânico e a pessoa está sofrendo. E nós queremos orar para que Deus cure as emoções, para que Deus, através das nossas vidas, tire esse desgaste que o dia a dia traz e traz aflição no coração da pessoa. A pessoa sofre. Então, em amor, nós oramos e pedimos ao Senhor, levanta, Senhor. Levanta e cura, no nome de Jesus. E essa caverna é uma caverna que tem agido muito nesse século. Mas em nome de Jesus, nem sobre a tua vida, nem sobre a vida da tua família, nem dos teus entes queridos, ela vai prosperar. E se ela estiver agindo, ela vai sair em nome de Jesus. Porque nosso Deus é Deus de cura. Amém? Terceira caverna que eu quero falar é a caverna da mentira. Às vezes nós entramos nela. E essa caverna parece ser até confortável, mas posso te garantir que não é, não. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos pessoas que tiveram comprometimento com Deus, mas num dado momento, para se livrar de algumas situações, elas entraram na caverna da mentira. Abraão é um deles. Quando nós lemos lá em Gênesis 12:10, ele foi para o Egito num tempo de fome e quando chegou falou com a sua mulher para mentir porque ela era bonita.
E ele teve medo de morrer. E então Deus puniu a Faraó com praga. Se não fosse a mão do Senhor, mas ele por medo falou, vamos mentir? Quando nós olhamos Ananias e Safira, um capítulo posterior ao que o pastor leu hoje, nós vemos pessoas que entraram nessa caverna e que a situação foi ruim. Lá em João 8,44 diz assim, o que usa de fraude não habitará na minha casa, e o que profere mentiras não estará firme em minha casa. Não fica firme. Uma vez eu ouvi um ditado dizendo que a mentira é um cobertor muito pequeno, que quando você vai dormir, se você puxar para a cabeça, os pés ficam para fora. Se você puxa para os pés, a cabeça fica para fora. É um cobertor muito pequeno, ela não vai te aquecer. E eu te convido, se em algum momento você está vivendo num mundo de ilusão, achando que você está feliz, que hoje o Espírito Santo toque no teu coração. Deusinha, mas eu não estou mentindo. E quantas vezes nós nos iludimos achando que isso dá certo quando na verdade não dá, ou nós nos iludimos achando que nós vamos conquistar tudo só na força do nosso braço e não é. Então quantas coisas que nós nos iludimos, em quantas mentiras nós nos apegamos? Em quantas mentiras? Quando eu olho a sequência da revista Forbes, se você olhar a sequência da revista Forbes, né, você vai ver muitas pessoas que eram e que hoje não são. Porque quem nos sustenta é quem? É o Senhor, pronto. Só que as pessoas criam um longo e grande patrimônio, mas, meu amigo, isso tudo é poeira se Deus não quiser. Então, não deixa essa mentira te iludir, porque quem te sustenta é o Senhor. Quem te dá saúde para você trabalhar é o Senhor. Então, não põe a tua força nisso. Não põe a tua força total nisso. Porque Deus é quem te segurou aqui, não foi? Quando você chegou aqui, muitas pessoas têm comentado de apertos quando chegaram aqui no início, humilhações, tristezas, e Deus foi levantando, foi animando, e hoje vocês estão vivendo um outro tempo da vida de vocês, mas vocês chegaram e foram movidos pela força do Senhor. É diferente. A tua mente, a tua força não está no teu braço ou na tua mão, mas está na mão do Senhor, né? Então, que nós não fiquemos nessa caverna de mentira. Seja claro diante do Senhor. Não entre nessa caverna. Por último, a caverna do conformismo. Essa caverna nós vamos entrar um pouquinho mais nela. Porque essa caverna aqui, ela acontece muito nesse país, no Brasil, em qualquer lugar. É a caverna do conformismo, né? E eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Romanos 12, do versículo 1 ao 2, e você vai ver o quanto que essa palavra vai tocar no teu coração com outro entendimento. Diz assim a palavra, o versículo conhecidíssimo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa caverna do conformismo, ela tem agido muito nos dias de hoje. E isso me preocupa, porque hoje eu estava até vendo um vídeo de uma pessoa que agora é carnaval no Brasil. E essa pessoa foi no meio de um carnaval e de uma festa e ela começou a dizer, olha, tem pouco tempo para Jesus voltar, né? E ela foi assim vaiada e tudo mais, né? Mas eu fico imaginando que o conformismo do mundo deixa assim mesmo, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Mas o que nós estamos fazendo para alcançar almas? O que é que nós estamos fazendo? E eu respeito o limite de cada um, assim como você. Alguns Deus usa na intercessão. Alguns Deus usa na palavra. Outros Deus usa no estudo. Outro Deus usa com criança. Mas nós precisamos de nos envolver. E eu começo dizendo para você que nós temos 3 cadeiras aqui. E eu garanto para você que numa dessas 3 você vai sentar. Ou numa dessas 3 você está sentado e ainda não viu. Não tem em cima do muro, naquela posição de conforto, de você achar que você não está em nenhuma dessas cadeiras. Porque se você não estiver nessas 2, você está na terceira.
Mas você está sentado em alguma cadeira. Não tem meio termo, porque as coisas de Deus não existe meio termo. Essa primeira cadeira é uma cadeira que muitos homens sentaram. E esses homens que sentaram nessa cadeira, esses homens viveram milagres tremendos. Pensa, este homem que sentou nesta cadeira aqui, esse homem viveu uma vida de compromisso com Deus. Esse homem que sentou nessa primeira cadeira, que é a cadeira do homem espiritual, que é a cadeira do compromisso, ele viveu milagres. Eles viram leões que a boca deles foram fechadas. Eles viram chamas de fogo que não tocaram neles. Eles viram milagres, curas, maravilhas. Ele sentou aqui na cadeira do compromisso. E é essa cadeira que Deus tem para você. Só que às vezes nós sentamos nessa cadeira. É aquela cadeira do homem natural. Tinha uma brincadeira no Brasil que nós brincávamos de esconde-esconde, mas tinha uma pessoa que se chamava café com leite. Lembra? Essa pessoa, tanto faz. Ela não tinha força para nada. Deixa ele que ele é pequenininho. Ele é café com leite. Não mexe nele. É mais ou menos isso aqui, ó. É a cadeira do homem natural. Daquele que algumas vezes senta, aí vem para cá que aqui é mais confortável. E essa cadeira aqui é aquela cadeira de quem não quer nada com Deus. Numa delas nós sentamos. Essa primeira cadeira é a cadeira daquele que viveu na dependência de Deus, porque primeiro é Deus e depois ele. Entre escolher obedecer a Deus ou viver algum valor, ele prefere servir a Deus, porque é a cadeira do compromisso. Ela traz uma responsabilidade a você, de você saber se o que você está fazendo agrada a Deus ou não, porque primeiro é Deus, depois é você. Essa cadeira aqui, a do café com leite, a do homem natural, é aquela cadeira que tipo assim, primeiro eu, ou pode ser Deus um dia, ou não, pode ser eu também. É aquela cadeira que eu, depois Deus. Entende? Primeiro eu. Depois, se der, eu sirvo o Senhor. Vou ter alguma vantagem nisso? Porque se eu perder alguma coisa, eu vou vir para essa cadeira, porque essa cadeira aqui, às vezes, vai fazer você ter algumas perdas. Essa cadeira do compromisso vai fazer isso. Essa cadeira aqui, a da carne, do homem carnal, é ele, mais ninguém. Essa cadeira vai viver em crise o resto da vida. Porque ele só quer ele. Ele só quer inflar ele mesmo. Eu diria, como diz os meus amigos, é o bife. Cadeira da carne. É a carne pura. Só que se você não senta nessa do compromisso, e se você não está nessa, fica tranquilo que você já se enquadrou nessa. Não tem em cima do muro. Nessa cadeira aqui, sentou grandes homens de Deus, como Davi. Davi sentou aqui, ó. E sabe qual é a minha preocupação? É que eu tenho um Alezinho e um dia eu vou ter um neto. Eu creio. Eu vou ter um neto. E eu preciso que esse neto entenda que teve um pai que sentou na cadeira do compromisso e viveu nele. E que por mais que esse filho queira sentar nessa cadeira do café com leite, daquele que tanto faz eu e depois Deus, ele vai vendo o compromisso desse pai e ele se posicione. E hoje eu chamo a tua atenção para que você sente nessa cadeira do compromisso e saia dessa caverna do conformismo de deixa assim que tá bom do jeito que tá. Eu tenho certeza que Deus te deu muitos dons. Só que nós temos desculpa por quê? Domingo eu não posso ir não. Porque a cadeira do eu primeiro e depois Deus, ela funciona bem para o cristão. Eu primeiro vou cuidar das minhas coisas, depois, Senhor, talvez eu vá ofertar. Eu primeiro, Senhor, depois então talvez eu vá para a igreja no curso bíblico. Eu primeiro, Senhor. Depois eu vou participar no culto domingo. Agora, eu participo se não tiver um trabalho de domingo, porque se tiver, aí eu não posso faltar. Porque a cadeira do compromisso vai exigir postura sua. E essa cadeira, ela fala tão alta.
Que mesmo depois que você morrer, vai falar do teu nome, daquilo que Deus fez através da tua vida, e Deus vai ser glorificado através de você, por causa dessa cadeira. Essa cadeira do compromisso do homem espiritual, ela discerne todas as coisas e em nada ela é discernida. Eu vou pedir para ela deixar os versículos para você estudar na tua casa dos fundamentos dessas 3 cadeiras. Entenda que você foi chamado para sentar na cadeira do compromisso. Davi sentou aqui. E Davi errava. Errava, meu irmão, nós sabemos disso. Mas ele se quebrantava diante do Senhor e se consertava. E sentou nessa cadeira. E não quis ficar em nenhuma caverna de conformismo, de deixar estar para ver como é que fica. Só que nós estamos num conforto e Jesus está às portas. Só que nós estamos num conforto, achando que do jeito que nós estamos, tá bom. Deus tem muito mais para a tua vida. Vida de entrega ao Senhor, vida de compromisso com Deus. Agora, se você quiser ficar na cadeira do homem natural, meu irmão, Salomão sentou nela. Tudo bem, começou maravilhoso. Depois, foi indo para outro lado, foi indo para outro lado. E para ele tanto faz. Quantos ídolos ele ajudou a favorecer? Casando com as mulheres, pedia para levantar um altar, levanta altar. Podia ter se espelhado aqui, mas se perdeu porque era homem natural. Primeiro ele, depois Deus. Essa cadeira aqui é uma vida guiada pelo eu, é um coração egoísta. Só penso em mim. Se o meu nome tiver destaque, tudo bem. Se não tiver, eu não vou não. A cadeira do eu, ela é muito camuflada nas nossas vidas. Muito camuflada. Porque na cadeira do compromisso, meu irmão, você vai entregar tudo. E Deus vai te usar. Com poder e autoridade. E você quer saber? Às vezes você não vai precisar nem de falar o teu testemunho, você andando, vai ser a luz. Eu estive com um irmão essa semana. E onde ele trabalha, ele tem um apelido. O apelido dele é Luz. Sunshine, é isso? Luz. Qual é o nome que você tem aonde você trabalha? Porque nessa cadeira aqui, você tem compromisso com Deus. Eu não falho. Tem tal programação, eu vou. Ela busca estar cheia do Espírito. E tem muita facilidade para se arrepender. Não tem problema nenhum, não, de se arrepender diante do Senhor. Aqui não tem dono da verdade. Aqui busca a verdade. E ela direciona. Nessa caverna aqui do eu, é uma caverna extremamente confortável. Porque ela vai te dar a dimensão de você estar aos pés do Senhor, mas também ela vai te dar uma saída. É bem a cadeira de Eutico. Estou na janela, estou olhando lá para fora, mas também estou de olho aqui. O que der para fazer, estamos juntos, entende? O eu aqui inflama bastante, meu irmão. Aqui o eu domina. Mas não é essa cadeira que Deus tem para você. O que Deus tem para você é a cadeira do compromisso. É na sua simplicidade, você orar no teu quarto, na tua casa, e Deus mover os céus dentro da tua casa, no teu quarto. É você como mãe levantar a tua mão e orar dentro do quarto do teu filho. É isso que Deus tem para a tua vida. Só que nós, muitas vezes, sentamos aqui, aí damos uma escorregadinha para cá, qualquer coisa que os nossos olhos veem, nós saímos da direção, facinho. Mas eu te convido a você buscar de direção de Deus e sentar nessa cadeira. Aqui, aqui que Deus tem para você. Aquela autoridade do Espírito dos antigos. Que as pessoas vinham e procuravam e diziam assim, ora por mim que eu estou passando por uma luta. E aquelas irmãzinhas simplesinhas, mas cheia do poder de Deus. E se você fosse olhar, a vida estava passando por aflição, mas determinada a buscar o Senhor. É essa cadeira de compromisso que Deus tem para mim e para você. Essa cadeira aqui vai dar a ilusão de eu não vou conseguir. Quem já ouviu falar de Charles Spurgeon? É assim que fala? Eu quero chamar os adolescentes e os jovens. Sabe com quantos anos esse moço começou a trabalhar para Jesus? Fala aí, pastor. 17 anos. E nós temos a desculpa de dizer, mas eu sou muito moço.
Essa cadeira do conformismo vai dizer assim, mas eu estou muito velho. Ou vai dizer, eu estou muito moço. Porque é uma cadeira que tem favorecimento à desculpa. E nessa cadeira aqui não tem desculpa. É como Caleb, com mais de 80 anos, dizendo, eu ainda estou forte como no início. Porque é cadeira de compromisso. É cadeira que não está para brincar. É cadeira que exerce aquilo que Deus te chamou para fazer. Agora, essa cadeira aqui, a da carne, é aquela que não está nem aí com Deus. Foi a do neto de Davi, Roboão. Não está nem aí. Sou carne e carne, vou escutar quem é mais novo, não quero conselho de ninguém, vou levar a vida do jeito que eu quero, porque essa cadeira é a cadeira da carne. Eu não estou nem aí. Se me favorece, eu estou entrando. Mas, filho, você está vendo que isso daí é um caminho sem volta. Ah, mas é liberado, eu vou. É a cadeira da carne. Essa cadeira se distancia dela. Porque ela cheira mal. Ela vai te levar para onde Deus não tem preparado para você, com certeza. É uma cadeira das pessoas insensíveis, daquele que não quer voltar a ouvir a voz do Espírito. Agora, qual cadeira que mexe mais conosco? Essa aqui. A do homem natural, que te favorece. Se não acontece alguma coisa que você gosta, você já começa a se revoltar. Por quê? Por que Deus não me escutou? Primeiro eu, depois Deus. Não é essa cadeira que Deus tem para nós. Deus trabalha das formas que Ele quer e da maneira que Ele deseja. E deixa Deus fazer por você. A cadeira do compromisso é a cadeira que o que Deus mandar Ele fazer, Ele faz. Essa cadeira do homem carnal, você vai escutar muitas vezes aquele versículo, Mené, Mené, Tekel, Parsim, pesado fosse achado em falta. Essa cadeira. Essa aqui você vai escutar, desperta tu que dormes. Desperta! Entende? Essa aqui você vai escutar muitas vezes, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. E se Deus anunciar? E se Deus não anunciar? Porque é maduro. Nós estamos vivendo numa época em que a cadeira do homem natural está na frente, infelizmente. São pessoas que estão dotadas do seu eu. E não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você ouvir a voz do Senhor. Deus te chamou porque Deus tem um plano lindo na sua vida. Não é nessa cadeira que você tem que sentar. Na cadeira que, se Deus não fizer o que você fez, o que você quer, então deixa estar. Se você não tiver nem nessa, com certeza você está nessa. Não tem meio termo. Eu quero pedir para que você feche os teus olhos. Essa cadeira aqui do compromisso, as suas escolhas não são mais suas. Elas são do Senhor. A única escolha que você pode dizer é, Senhor, eis-me aqui. Ou, eu não quero. Deus, Ele não quer mais você sentado nessa cadeira. Essa cadeira do homem natural. Já foi isso na sua vida. Do homem carnal, passou quando você aceitou Jesus. Do homem natural, meu irmão, já não é mais para estar no teu caminho. Você tem que sentar nesta cadeira. Nesta cadeira, se você for perder alguma coisa ou ter um prejuízo, tem problema não. O importante é que eu sirva o Senhor. Nessa cadeira aqui, vamos negociar? Vamos fazer assim? Deus te chamou para você sentar nessa cadeira. Quando você ficar em pé, as pessoas vão reconhecer o Senhor na tua vida sem você ter que abrir a boca. Ali vai um homem de Deus, como foi com o profeta. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Nesta manhã, eu termino essa palavra dizendo, em que cadeira você está sentado? Em que cadeira que você senta? Essa cadeira aqui, do compromisso, não negocia princípios. Se é segundo a vontade do Senhor, ok. Se não é, estou fora. Nessa cadeira do homem natural, o que eu vou ganhar? Porque se eu não ganhar,
E se eu for ter algum prejuízo, eu vou sair. Eu não posso ficar aqui. Em nome de Jesus, sente-se na cadeira do compromisso. Em nome de Jesus. Pai,